Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Hoje eu estou recebendo aqui um jovem mesmo, 25 anos de idade. Ele é empreendedor, ele é dono de uma das maiores agências de marketing face-to-face, focado em business do terceiro setor, em negócios do terceiro setor. Ele veio aqui contar um pouco pra gente sobre esse mundo do terceiro setor, mas ele também veio dar uma aula de vendas para nós. Porque se você não sabe o que é venda face-to-face, é essa venda que tem essas pessoas em supermercado, aeroporto, né, te oferecendo diversos produtos e assim por diante. Então, é um tipo de venda que o Bruno vai contar um pouco pra gente como funciona, vai trazer aqui algumas dicas, além, obviamente, da gente conhecer um pouco dessa história desse jovem empreendedor, desse jovem empresário brasileiro. Brunão, super obrigado por vir aqui no Experiências Extraordinárias. Eu sempre falo essa frase, eu sei que as agendas de vocês são todas ocupadíssimas, então é uma honra te receber aqui. Super obrigado, cara. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. É um super prazer estar aqui. Agradeço o convite. Já conhecia vocês antes pelas experiências que a gente teve. Espero que a nossa conversa possa agregar muita coisa para vocês aí e que a gente consiga tirar a galerinha da zona de conforto. É isso aí. Isso é muito bom. Bruno, pra gente começar, você tem 25 anos, mas você já tem um histórico longo de uma carreira, né? Você já começou, você já teve negócio, já trabalhou em empresas. Resume aí pra gente um pouco da tua trajetória, pra quem não te conhece, poder te conhecer. Gente, eu sou o Bruno Leu, sou empresário, sou sócio proprietário da Outliers Agência. Minha carreira ela começou quando eu tinha 18 anos, né? Acho que como qualquer jovem, eu queria muito ter um carro. Uhum. Vou comprar um carro, o que eu preciso? Não posso ganhar R$1.000 por mês, né? Senão eu vou ter um carro daqui a 2, 3 anos. Uhum. Então foram com coisas simples. E aí eu olhei e falei, cara, vou arrumar um emprego comissionado, é isso. E aí eu fui atrás, fiz uma entrevista com a primeira agência que eu tive experiência, já com face-to-face, já com terceiro setor, já com venda direta. E aí foi onde a trajetória começou. Então, assim, lá tinha um plano de desenvolvimento, eu fui uma das pessoas que se destacou para passar por esses processos, até chegar no cargo mais alto que a empresa oferecia. Depois acabei recebendo ofertas, né, por fazer o nome no mercado do terceiro setor. Uhum. E aí a gente foi migrando de uma agência para outra. Também cheguei nos cargos mais altos da outra agência, sempre com o terceiro setor, sempre abordando as pessoas na rua. Então vocês já devem ter me visto lá de coletivo, com certeza. E aí nesse processo de desenvolvimento, de venda direta, não só com o terceiro setor, mas com produtos também. A gente já trabalhou vendendo perfume e vendendo outras coisas diretamente também. A gente foi se destacando, tanto eu quanto meu sócio. E aí, nesse período, a gente foi subindo de cargo, trocando de empresa, subindo de cargo, trocando de empresa, até apareceu a oportunidade da gente ter nossa própria agência, que foi ano passado. Que legal, cara. Tá fazendo um ano e pouquinho, né? Exatamente. Que vocês têm a Outliers. Exatamente. Pra deixar todo mundo na mesma página, o que exatamente é a venda face-to-face? Né? Eu dei aqui um spoiler, mas o que exatamente é a venda face-to-face? O que mais resume é a primeira profissão do mundo. Uhum. Tá? Vendas são a primeira profissão do mundo e é a venda direta. Venda face-to-face é quando a gente vai até a pessoa para oferecer algo. Né? Eu te encontrar, certo? Literalmente. Literalmente, é. E aí, para o terceiro setor, para vender produto, para vender serviço, sempre é uma venda mais fácil quando você tem um produto ou um serviço de qualidade. Uhum. Né? O terceiro setor ele já é mais recluso. Ninguém acorda assim, segunda-feira de manhã e fala, cara, queria muito ajudar uma criança. Uhum. Difícil isso acontecer, né? É. Então, o que eu faço? Eu apresento esse projeto e facilito. Eu sou literalmente a ponte de quem quer ajudar e ainda não sabe com quem precisa ser ajudado e está esperando essa ajuda. Então, eu faço essa ponte para ambos. Legal. E aí você aborda as pessoas na rua. Na prática, como funciona? Eu tô lá passeando, por exemplo, aqui no Shopping Morumbi ou no Morumbi Corporate, enfim, tem vários lugares que vocês estão. Eu tô lá passeando, aí vem um vendedor seu, vocês chamam de vendedor? Assessor em captação. Assessor em captação. Isso. Ele vem e me aborda. É isso, assim que funciona? Exatamente. E aí, fala o quê? Vai fazer aquele quebra-gelo legal, né? Uhum. Vai melhorar o seu dia, né? Moço do óculos bonito. Uhum. Você vai sorrir, a gente vai parar você e a gente vai comunicar o nosso projeto, a intuição do nosso projeto e a resolução do projeto, o que ele traz em benefício. Então, literalmente, você está passando na rua, eu vou estender minha mãozinha, te dar um oi bonito, sorrisão lá, com uma imagem impecável para você me dar atenção, vou elogiar o seu óculos, vou quebrar o gelo lá, que é o principal fator da venda,
vou conversar um pouquinho contigo, vou perguntar a sua idade, de onde você é, vou fazer aquela breve sondagem, né? Porque, pra quem não sabe, cara, venda é 100% sondagem. Você tem que saber a sondagem para depois ter as conclusões na cabeça e entregar as soluções para a pessoa na hora de vender. Resolver aquele problema. Como é terceiro setor, a gente resolve um problema? Não necessariamente. Mas a gente resolve um problemão em sociedade. Então a gente acaba fazendo aquela sondagem também. Rodrigão, quantos anos você tem, de onde que você é, e assim sucessivamente, né? Até a gente concluir aqui na nossa cabeça, nesse processo da venda, como eu vou te oferecer isso de uma forma melhor. E aí a gente vai construindo esse processo em diálogo comum mesmo, como se a gente estivesse conversando aqui. E quais são os principais... eu imagino, né, aqui não conhecendo profundamente essa área, eu imagino que deva haver muito preconceito, né, com esses profissionais. Sim. Né? É verdade isso? Existe mesmo? É assim que funciona? Nossa, gigante assim. A gente tem um funil de vendas, a gente pode chamar de funil de vendas, que a gente muda a palavra para probabilidade, que de 100 pessoas que a gente aborda, 80 já te fala não direto. Aquela que não te dá atenção. Nem para falar com você. Coloca né? o telefone ao contrário, finge que tá falando no telefone. Enfim, nem para. Desses 80, sobram 20. 10% são as pessoas mais ríspidas, que são as que te respondem, vai arrumar um emprego decente. Mal sabe Sério? o que tá fazendo. Isso é super comum. Sabe, é mais ríspido, é mais agressivo. São pessoas que não concordam, às vezes, com algum projeto específico e... isso deveria ser obrigação do governo. Toma uma paulada lá. E tem as outras 10%, que daquelas 100, 80 não, 10 são mais ríspidas. E aí tem as últimas 10. Dessas 10, pelo menos uma vai doar. Então, assim, existe esse preconceito e a gente trabalha em cima dessa probabilidade para trabalhar bem todos os dias e saber que é possível entregar, né, doadores para aquela instituição que realmente está precisando. Mas sim, o preconceito é gigantesco. É gigantesco. E como é que vocês treinam os captadores de recursos para que eles não se abalem com isso? Porque você já imaginou, né? Quer dizer, você foi um captador, né? Você esteve lá, né? Sim. Você não é um teórico que acha como não. Você esteve lá, você sabe como é. Como que você fazia para não se abalar com os 80% que simplesmente não te dão atenção ou que mandam você procurar um emprego decente? Porque muita gente está ouvindo a gente, Bruno, de vendas B2B, né? Que tem uma mesa, um computador, né, um certo glamour em abordar e tal. E vocês estão ali literalmente no front, né? Abordando ali quanto mais gente, mais probabilidade de vender. Né? Mas eu fico imaginando esse sentimento que deva gerar nas pessoas. Como é que vocês treinam as pessoas para que isso não afete a performance? Tem todo um trabalho de inteligência emocional sobre isso, né? Mas existem 2 pilares gigantescos. O primeiro é que para o cliente final, que é o doador, ou para alguém que tem uma loja e vende alguma coisa, o cliente final é o comprador, venda é sempre necessidade. Então a gente empurra alguma necessidade para ele olhar e falar assim, realmente preciso desse produto. Um processo de venda é isso, tá? Mas, pro nosso ramo, venda não é necessidade, tá? E a gente está lidando, não é com o cliente final, porque a gente não está vendendo um produto ou um serviço, é para um doador. Então, venda ela tem que deixar de ser a necessidade do cliente final e começar a ser o objetivo de quem capta. Então, a gente trabalha em cima disso, objetivo. 90% das pessoas que trabalham com a gente são pessoas que vêm de áreas restritas, são periferias, são pessoas que não conseguiram concluir o ensino médio, são pessoas que de dentro de casa, infelizmente, não conseguiram ter uma perspectiva de vida futura grande. Então a gente trabalha em cima de objetivo, para que ele nunca se abale, para que ele tenha na memória dele todas as horas do momento assim do dia dele que ele trabalha, aquele objetivo claro, sabe? Despertando no celular, olhando na tela e fala, cara, é isso que eu preciso, é isso que eu quero, não faz sentido eu desistir por conta de um não, por conta disso, por conta daquilo. Então a gente deixa de trabalhar o objetivo final do consumidor e começa a trabalhar o objetivo do captador. Isso faz com que ele não se abale. Ele fala, cara, beleza, é só mais um. Então essa probabilidade a gente deixa muito claro na cabeça dele para ele entender que toda vez que ele toma um não, já faz parte disso aqui, ó. Faltam 10, faltam 9, faltam 8. Então a gente trabalha nessa parte psicológica para que ele entenda que não é do 1 ao 10, é do 10 ao 1. E faltam só 9, faltam só 8, faltam só 7. E assim ele consegue trabalhar melhor. O segundo pilar é que, assim, independente... Toda venda é uma venda. Mas quando você trabalha com caridade, você chegar no final do dia sabendo que você pode sustentar a sua família. Isso é um ponto... Trazer um futuro para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para o seu filho. E dormir com a consciência limpa que você está ajudando uma pessoa a ter um futuro igual ao seu, cara, a oportunidade é surreal, sabe? É verdade. Você chegar em casa, deitar sua cabeça no travesseiro e falar, olha, hoje eu pude dar um tratamento para uma criança que estava passando por um processo de risco aqui.
e ainda assim conseguir trazer comida para dentro de casa. Isso é um diferencial enorme do terceiro setor, que só o terceiro setor consegue oferecer. Uhum. Então, acho que esses dois pilares aqui em cima, quando a gente consegue colocar eles à vista do captador, isso não falha nunca para eles. Isso não falha nunca. Ou seja, ele não se deixa abater. Exatamente. Porque ele tem um propósito gigante por trás. Exatamente. Né? Que tem o como a gente fala em inglês, né? O trade-off, né? O ganha-perde aqui, né? Eu ganho umas coisas, perco outras. Mas sem dúvida a que ele ganha é essa, né? Sim. Que ele tá ali fazendo um trabalho porque no fim do dia ele vai ajudar uma criança no hospital, ele vai ajudar um idoso numa clínica, num projeto social e assim por diante. Exatamente. E por falar nisso, a gente já volta em vendas, mas por falar nisso, explica pra gente a Outliers. Pra quem não conhece, eu não conhecia esse tipo de business e achei muito interessante e com um propósito muito forte por trás. E é um propósito que conecta muito com a gente aqui no XPXT. Né? Então explica exatamente pra gente como é uma agência face-to-face que atua no terceiro setor. Legal. Em base, a gente é capacitador financeiro de instituições de caridade. Então, a gente cria independência para elas. Um exemplo. Uma instituição de caridade ela recebe uma doação grande de uma empresa de fora do país e esse valor X para um projeto que, por exemplo, tem 1.200 crianças. E aí são crianças que estão em extrema pobreza, são crianças vítimas de abuso sexual, violência doméstica e elas estão nesse abrigo. Aí ela recebeu R$1 milhão para 1.200 crianças, por exemplo. Isso dura quanto para saúde, educação e proteção? Para um custo geral onde o governo não está enxergando ali. Porque o intuito de uma instituição de caridade é chegar no ponto crítico onde o governo não chega. Que é ajudar aquilo ali onde não está chegando. É para isso que instituições de caridade existem. Certo? Quando ela recebe esse recurso, ela gasta com o projeto, só que isso tem um período. Depois ela fica na dependência de ter uma daquela de novo. E vamos lá. Uma instituição de caridade é uma instituição de caridade. Ela não tem recurso para investir no marketing, ela não tem recurso para investir em alguém que vai trazer um brand legal para ela, para trazer um investidor para o cara ir lá. Tem que ser praticamente na sorte para eles, para alguém ver aquilo ali, gostar e patrocinar. Uhum. Eles precisam do dinheiro, né? Exatamente. Porque tem conta para pagar, né? Sabe? Então, o que a gente faz? A gente faz ela ser independente. Em vez de ela pegar esse dinheiro e já gastar já com o projeto, a gente pega esse dinheiro e investe nos nossos captadores que trazem doações recorrentes todos os dias para aquela instituição daqui a 6 ou 8 meses no máximo, ter aquela renda que ela recebeu lá no começo do ano daquela empresa grande, todos os meses. E aí ela vira independente. Uhum. E aí a gente consegue atuar, aumentar o mercado de trabalho, dar mais oportunidade com isso, que esse é o nosso maior intuito também, né? Gerar mais emprego com esse terceiro setor em geral. O terceiro setor é um mar de empregos também, né? Para quem ainda não conhece. E aí a gente consegue, além de gerar empregos, a gente consegue distribuir para que essas instituições elas sejam literalmente independentes e consigam ajudar cada vez mais. Porque o intuito é, infelizmente, as tendências elas não estão diminuindo, elas estão aumentando. Uhum. De violência doméstica, de abuso sexual, de extrema pobreza. Então, assim, fome, né? Fome. Saúde, problemas na saúde, né? Em geral. E aí, a tendência dessa instituição é conseguir atender mais pessoas e ajudar mais pessoas. E é onde a gente atua. Além de criar independência, depois desse certo período, a gente consegue expandir e entregar mais dinheiro. Mais ainda do que ela tinha naquela doação inicial, Exatamente. naquele recurso inicial. Então, aquele recurso que era uma vez por ano, vira uma vez por mês. Uhum. Aí ela vira independente e é isso que a gente soluciona. A gente faz com que elas sejam independentes. Muito legal, muito bacana. E Bruno, quando você estava me dizendo que vocês têm vários diferenciais, mas um dos diferenciais é que outras agências do Brasil, elas contratam os captadores e os captadores ganham somente a produtividade. Exatamente. Né? Vocês não, vocês fazem diferente, né? Ou seja, vocês também têm um olhar social para dentro de casa, né? Como é que funciona com vocês? Cara, assim, eu já tive outras experiências com outras agências. Eu sou muito grato a todas o know-how que eu consegui perante a tudo isso. Mas assim, vamos lá. Se a gente quer profissionalizar um setor, a gente precisa fazer com que ele funcione. Uhum. E ele funciona como? Quem capta o recurso não é um captador? Como que a gente sobe no palco, fala que capta recurso e deixa o captador de lado? Uhum. Não faz sentido. Então, o que a gente faz hoje? O captador ele tem opção. Ele entra com salário fixo, ele entra com ajuda de custo. E a gente é a única agência que faz isso. Sabe? Ou seja, está garantindo o mínimo do mínimo para o cara ter a mínima tranquilidade para poder trabalhar. Exatamente. Né? Uhum. E aí tem os captadores mais acima da média que chega e fala, Bruno, agora eu quero só comissão. Uhum. Eu falo, tranquilo. É uma opção sua, você pode voltar quando você quiser também. Uhum. Nosso intuito
é fazer isso. É fazer com que... Eu sempre sonhei em captação de recurso. Eu tô aqui até hoje. Eu sustento minha família com isso hoje. Eu criei minha independência financeira hoje. Né? Com o terceiro setor. Não foi com outro setor. Foi com o terceiro. Então, eu consigo mostrar que dá para funcionar. Dá para você sustentar. Dá para você criar uma família com isso. Então, nosso intuito é fazer com que a pessoa entre aqui. E eu comparei contigo aquela hora sobre o cara que vende seguro de vida e ganha lá 10, 15 mil reais por mês. E fala, cara, eu quero isso aqui pro resto da minha vida. Eu quero que o cara entre aqui na Outliers, olhe e fale assim, captação de recursos pode fazer com que eu tenha uma família lá na frente. Com que eu crie minha independência financeira, com que eu seja feliz, com que eu seja bem estruturado. Esse é o nosso intuito, é profissionalizar a profissão que infelizmente ainda não é profissionalizada. E aí a gente recebe muito relato de muito captador de outro lugar que chega e fala assim, mas eu não tinha dinheiro para voltar para casa ontem, então por isso que eu tô te pedindo emprego aqui agora. Cara, isso é o mínimo. O mínimo que uma pessoa merece é ter dinheiro para voltar para casa. Para comer alguma coisa, né? Senão ela tá indo trabalhar para quê? A gente sabe que produtividade é importante em qualquer setor, até no terceiro. Mas não é só produtividade que é importante. E não faz muito sentido você trabalhar no terceiro setor, ou melhor, trabalhar para o terceiro setor, né, e não olhar para dentro da tua própria estrutura, né, e não apoiar os teus próprios colaboradores. Né? Então, é uma coisa que não faz muito sentido. Né? Sim. O que a gente quer diminuir é que probabilidade é para vendas e não para pessoas. Né? E o problema social do terceiro setor era que ele lidava com um setor rotativo. Não, de 10 pessoas também uma vai dar certo. Não é assim que a gente quer que funcione. Sabe? A gente não quer enturrar. Porque assim, vamos lá, contratar custa dinheiro também. Você tem que aportar dinheiro em InfoJobs, em LinkedIn, em outros lugares. Aí tem que treinar, tem que, né, a pessoa entra, você tem que treinar a pessoa, né? Tudo isso é grana. E aí, o que a gente quer fazer é que essa pessoa olhe, entre e fique. Porque eu gosto de falar isso nas minhas entrevistas. Quando eu digo entrevistas com as pessoas que vão entrar para Outliers. É olhar e falar assim, cara, o sim final não é meu. Não sou eu que falo sim para você, é você que fala sim para a empresa. Porque no outro dia quem vem trabalhar é você. Eu tô aqui querendo... Boa percepção. Sabe, o sim final é de quem vai trabalhar e não de quem está empregando. Então o intuito é que eu ofereça o máximo de benefício possível, porque é mercado de trabalho, para que você fique comigo, para que você desenvolva comigo, para que eu consiga te dar oportunidade. Então hoje sim a gente tem a maior média salarial do terceiro setor e a gente já percebeu, fazendo esse trabalho de vistoria assim, em geral, por mídia social, por outras coisas, que as outras agências estão adotando a nossa imagem de fazer a mesma coisa, de dar um suporte para o captador, e aí a gente vai melhorando. Porque qual que é o nosso intuito? O nosso intuito não é chegar e falar assim, putz, a outra não dá, vamos entrar em guerra, então, por isso. Muito pelo contrário. A gente quer servir de exemplo. Por quê? Porque, em conjunto, as agências conseguem fazer com que o terceiro setor ele seja mais forte. A gente recrute. Porque se eu dou um benefício disso e outra agência não dá, na hora que esse cara passar por lá e tiver uma experiência ruim, ele vai procurar um emprego como captador de recursos de novo? Não vai. Então, o nosso intuito é servir de agência educadora para as próximas, para as que já existem, para as que podem abrir futuramente, para que elas também se beneficiem dessas informações, que é o que fazem o terceiro setor evoluir. Que é o cara conseguir lá entrar no InfoJobs e falar, profissão de captação de recursos aqui é legal, tem emprego, vamos trabalhar. Não vamos ficar parado, não. Eu tenho, sempre que fala de terceiro setor, eu tenho um pensamento, né, que eu queria te pedir ajuda para explorar esse tema. Vocês... Apesar de trabalhar para o terceiro setor, vocês são uma empresa privada. Né? Vocês têm meta de venda, vocês têm os indicadores, vocês têm bônus, premiação. Funciona como se eu estivesse vendendo esse aparelho celular numa loja. É igual. Sim, sim. A empresa ela tem um plano de desenvolvimento. Hoje a gente tem 4, por exemplo, heads de equipes comerciais que vieram do zero, começaram como captador com a gente e hoje tem suas equipes. Tem gente que tem 10, 15, 20 pessoas. A gente tem o Yuri, por exemplo, que são um dos nossos heads de equipe que teve a oportunidade de estar gerenciando um escritório lá no Rio de Janeiro. Olha que legal. Ele veio de Curitiba. Né? Meu sócio fica em Belo Horizonte, mas tem uma pessoa responsável também por Belo Horizonte. São Paulo eu tenho 3 heads de equipe, que é o Diego, o Jarbas e o William. Então a gente tem um plano de desenvolvimento para subir. Abaixo desses caras também tem um time de liderança, que é o time que lida com equipes menores e conseguem comissionar por cima dessas equipes. O nosso intuito é beneficiar para que ele também tenha plano de carreira. Nem todo vendedor gosta de ser vendedor pro resto da vida. Tem gente que gosta de ensinar sobre vendas. E aí entra a parte da gestão. Por isso que a gente oferece um plano de desenvolvimento. Tem meta semanal.
Tem meta quinzenal, tem meta mensal, nada surreal, né? Uhum. Claro, tá? Mas tem suas metas, óbvio que tem os maiores e os menores. Tem as adversidades positivas, a gente tem coisas chamadas day trip e road trip. Essa é uma das partes mais divertidas do trabalho. Day trip é quando eu pego um ônibus, vou ali em Santos e faço uma captação que é maior que São Paulo, porque o trabalho não é tão frequente como em São Paulo. Uhum. Road trip é quando a empresa te proporciona uma viagem, a gente tem de 2 a 4 por mês, que uma equipe vai lá, em Recife, por exemplo, fica captando uma semana por lá e ainda tem oportunidade no final de semana de conhecer a cidade. Então eles rodam o Brasil inteiro. A gente tem escritório em 3 lugares, mas a gente aborda onde tiver gente. Certo? Isso é muito interessante, cara. Daí você vai abordar onde... Você vai brigar com o leão na selva, não na jaula, né? Porque aqui em São Paulo, Rio, tá todo mundo, né? Mas quando você vai pra lá, talvez você tenha um mercado menos abordado, né? Sim, bem menos. Muito legal isso, cara. Os resultados são bem maiores. Uhum. Então, assim, a média de um captador é de 10 a 15 doações semanais, de um só. Chega lá e ele faz isso por dia, às vezes. Essa é a diferença. Ou seja, ajuda ele, ajuda vocês, ajuda as instituições, né? Exatamente. Que bacana. E, Bruno, me conta uma coisa. Eu sei que você é um profissional muito requisitado hoje em dia para mentorar empresas, para mentorar outras... para ensinar de vendas, e não no terceiro setor apenas, né? O que é esse trabalho? O que você faz na prática? Você vai ensinar a vender, é isso? Não. Ou vai lá dar as dicas de um vendedor face-to-face? Qual que é, assim, na minha percepção, o maior déficit de mercado hoje? O maior déficit de mercado sobre vendas direta é que o cara vai lá, ensina técnica de vendas e fica por isso. E o intuito do Bruno é eu fazer um acompanhamento. Então, o que eu faço com as empresas? Eu faço a capacitação comercial do time comercial deles, né? Só que depois disso, eu faço as visitas comerciais, primeiro para ver se ele está aplicando o que eu falei que era para aplicar. Porque senão eu não dou nunca mais uma mentoria, né? Eu vou lá, falo pro cara fazer, o cara não faz, o treinamento do Bruno é horrível. Não é assim? Então eu vou lá e faço um acompanhamento comercial com esse cara. Depois disso, eu faço todo um relatório de, a gente entrou, tinha isso de vendas, a gente entrou, tinha aquilo de vendas. Se no mínimo, em pelo menos 15 dias, o valor que eu cobrei por uma mentoria não for recuperado, cara, eu tô fazendo errado. Tô fazendo errado. Então, nosso intuito é, primeiro, assim, isso é pesquisa de mercado, não é ideia da minha cabeça. O mercado que está mais crescendo hoje com vendas é, de novo, o mercado de franquia. E se é o mercado de franquia, eu tô batendo nessa tecla há um tempinho. Se é o mercado de franquia que está subindo de novo, significa que o direto está voltando a funcionar. Tá? O direto está voltando a funcionar. Não, o digital ele é importante, ele é gigantesco, ele é o presente e o futuro, mas o direto nunca deixou de ser o presente e o futuro também. Ele não é o passado. As pessoas estão lidando com o direto como se fosse o passado. Tá? Se você for no Shopping Morumbi agora, ele está lotado. Tem muito de gente no corredor, às vezes muito mais do que nas lojas, né? Exatamente. E aí vai do que você consegue oferecer de experiência, esse é meu intuito. É te ajudar a oferecer experiências melhores para a gente construir esse processo de vendas. Ninguém consegue... E aí falando de coisas maiores e menores, mas ninguém gosta de comprar, por exemplo, na Louis Vuitton pelo site. Eles vão na loja, eles querem ver. Eles gostam de se sentir ali. Então esse é o intuito. O mercado de franquia está voltando também, tem outras situações voltando. Então, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer é que a venda direta que estava sendo extinta, entre aspas, vai todo mundo voltar a querer fazer. Então, quem sair primeiro aí vai se beneficiar mais disso daí. E aí você, faixa preta nisso, tá lá ajudando as empresas a criar essas áreas, treinar essas áreas. Exatamente. Muito legal. E você também é um empreendedor de outros negócios, né? Você tem aí uma marca de suplementos alimentares, isso, né? Que eu quero que você fale um pouco, e também uma agência de marketing digital, não é isso? Ou seja, você não quer atuar só no terceiro setor, você também está atuando no setor privado. Só que você tem um propósito, né, que você estava me contando, que é trazer algumas pessoas que trabalham hoje na Outliers e continuar o desenvolvimento dessas pessoas nessas outras empresas, né? Conta um pouco pra gente. Eu tenho uma marca de suplementos que a gente vai estar fazendo o lançamento agora, que todos os suplementos são em base de não só treino. A gente sabe que saúde está muito em alta, e isso é muito positivo, né? Mas não é só para treino, é para performance no trabalho. A minha ideia é sempre ajudar na performance do trabalho em geral e que isso fique saudável para as pessoas. Porque, infelizmente, se você for ver relatos no LinkedIn hoje, todo mundo que está trabalhando direto no escritório e não está de home office está reclamando muito. Então, a nossa ideia é ajudar a melhorar.
Tá? O suplemento é para performance de concentração, e isso é o principal. Principalmente porque se você ler a página de um livro agora, você acabou de começar a ler, vamos supor que você não tem a prática de ler. Você começou a ler agora, você lê lá 2, 3, 4, 5 trechos, no sexto você já começa a não entender mais, você tem que parar um pouco, ou você começa a anotar separado e repetir 2, 3 vezes aquilo ali. Mesma coisa quando se eu saio daqui, não tenho a prática de ouvir muita coisa. Vou começar a escutar o audiocast lá da XPXT, eu vou entender de primeiro o que eles estão falando numa entrevista? Não, eu vou ter que repetir aquilo de 2 a 3 vezes. O intuito da suplementação é fazer isso, é fazer com que te ajude na concentração e você consiga performar melhor no seu conhecimento, agregando conhecimento e na sua performance do trabalho. Esse é o intuito da nossa linha. Vai ajudar na concentração. Exatamente. Né? Ou seja, eu sou um desses caras que, se eu não estiver muito concentrado, com a cabeça muito tranquila, eu não consigo ler um livro. Sim. Porque a minha cabeça começa a me levar para outros lugares, né? Preocupações da vida, projetos, enfim. Então, muitas vezes eu estou lendo um livro e quando eu me pego, eu já estou pensando em outra coisa. Estou lendo, né? Parte do meu cérebro está lendo e a outra parte está pensando numa outra coisa. Então, essa suplementação vai me ajudar a ter mais concentração. Isso. E o que é? Comprimido? São cápsulas. São cápsulas. Chama-se Biperform, né? Que o nome já descreve que é para performar. São cápsulas com uma quantidade X também de cafeína de TCM, né? Para te ajudar nessa performance e não fazer mal para sua saúde. Não envolver com coisa de energético e assim sucessivamente. Uma cafeína mais pura, onde você consegue sentir o aroma da cápsula, onde você consegue tomar ela tranquilo 2 vezes por dia, para você conseguir, além de fazer todas essas performances, você conseguir lidar melhor com o seu corpo durante o dia. Que é você, por exemplo, almoçar e ficar morrendo de sono para trabalhar. O intuito é não acontecer isso. É que seu corpo te gira direito, você consiga se concentrar e trabalhar direito também. Chegou 5 horas da tarde, você toma a segunda cápsula. Por quê? Porque quando você quer cuidar da sua saúde, você cuida de noite porque não tem tempo de manhã. O que você faz? Toma mais uma. Para dar aquele up, para você conseguir ir lá para academia. Exatamente. Né, fazer as últimas tarefas do dia, né? E mais importante que tudo, não precisar dormir uma da hora da manhã, meia-noite, porque tá muito ligado, porque tomou sei lá quantas latas de energética para fazer isso durante o dia. Ou sei lá quantas xícaras de café. Achando que isso vai acontecer e não acontece. Esse é o intuito do. E vocês vão lançar essa marca? Já tem? Pode dar um spoiler aqui? Sim. A ideia de lançamento é dia 15 de julho. Tá. Dia 15 de julho a gente vai fazer um grande festival, uma festa de evento aí para fazer o lançamento, né? E pra gente também conseguir explicar o brand de toda a marca, pra gente ajudar essa galera que quer performar melhor. Legal. E vocês vão vender via internet, venda direta? Como é que vocês vão fazer? Cara, com certeza venda direta. Venda direta, Nosso né? negócio é venda direta, então a gente vai manter isso por um bom período. Muito legal. Não pretende migrar ainda não. Muito bom, muito bom. E a agência de marketing? Vocês são filiados do Google, você estava falando, né? Legal. Associados, como é que... Eu também sou sócio proprietário da One Business. Né? De todas as nossas empresas são só 2 sócios, eu e o Andrews. A One Business ela é uma agência de marketing pro digital com o direto. Tá? A nossa venda é direta para cuidar do seu digital. Então, por exemplo, a gente vai fazer a gestão de Google Meu Negócio, dos negócios. Então, um hábito muito grande que você tem, quando eu digo você, o público em geral que está assistindo, é pegar seu celular em qualquer lugar que você vai diferente. Vou fazer uma inscrição ali na faculdade, tá perto de Enem, né? Vou fazer o Enem, vou pesquisar cafeteria perto de mim para tomar um café do Enem. Então, vai aparecer a melhor lá? Não, vai aparecer a mais posicionada e não a melhor cafeteria. O nosso intuito com a One Business é ajudar os negócios diretos, né? Os estabelecimentos, os mercados e assim sucessivamente, a estarem bem posicionados para conseguir fazer um giro de cliente melhor. Porque assim, o que paga para um negócio que está lá na rua não são os clientes fixos. O cara que corta cabelo, por exemplo, ele tem de 15 a 20 clientes fixos, que ele é para pagar a conta. Luz, água, a cadeira que ele aluga para ser cabeleireiro ali. Né? O que paga mesmo para esses caras são os clientes rotativos. O que está passando na porta, o que viu no celular. Exatamente. E tal. Então, o nosso intuito é trazer mais clientes rotativos, porque eu não vou citar o nome aqui, mas eu moro no Ipiranga. Acima da rua da minha casa tem uma cafeteria que é incrível, toda temática. E eu pesquiso cafeteria perto de mim e aparece uma no bairro do lado, mas não aparece ela ali. Sendo que aquela cafeteria, a experiência é incrível lá dentro. Toda temática, acho mó legal. Ou seja, está perdendo cliente, né? Exatamente. Então, nosso intuito é fazer isso, né? Que o seu digital esteja mais bem posicionado ali, tanto no Instagram, quanto no Google, mas principalmente no Google, né? Só que a nossa venda continua sendo direta. Então, como que a gente vai te achar? Com certeza vai ter um consultor meu lá, indo lá, batendo na porta e falando, tá aqui o meu... Você me lembra aquele filme O Estagiário, do Google?
que os dois atores, eles no final do filme, eles abordam uma pizzaria. Não sei se você já assistiu esse filme. Eu já. Eles abordam uma pizzaria justamente para vender um serviço Exatamente. parecido com esse que você está narrando. Aí você tá falando, eu tô fazendo associação com esse filme, porque provavelmente vai ser isso, é botar um consultor seu para ir lá e ao invés de captar recurso, ele vai captar cliente lá na... Exatamente. Uhum. E existem N oportunidades. Venda direta é um mar de produção, assim, sabe? Se você for ver, uma das empresas que mais performaram financeiramente durante anos foi a Yakult. Uhum. Com a moça lá com o carrinho, É batendo na sua verdade, porta, vendendo cara. Yakult. Vá atrás lá hoje que você vai achar ainda. Um monte de venda direta assim. O tio do picolé, o cara do sorvete. Tem muita gente que ganha muito dinheiro vendendo coco na praia. É verdade. E ele não continua te abordando? Então a venda direta, cara, ela é um mar de oportunidades. Contanto que as pessoas comecem a desbravar um pouco dessa vergonha que ela acha que tem, que não tem, para fazer isso, com certeza ela nunca mais vai ficar desempregada na vida dela. E aquela frase totalmente clichê, mas que é super verdade. Quando você aprende a vender, nunca mais... Eu falo isso sempre aqui. Quando o bichinho pica, né? O bichinho de vendas pica, dificilmente você sai dessa área. Não tem como. Né? Por N razões, porque é uma área que te remunera melhor, né? Porque depende da sua produtividade normalmente, porque tem essa coisa da adrenalina, né? Tem essa coisa do desafio, né? Então quem gosta, né, vai entrando nisso. E quem não gosta, acaba que vai entrando também, né? É uma coisa muito legal. Bruno, você é um cara jovem, 25 anos, já com bastante experiência, bastante audacioso, vamos dizer assim. O que você pensa pro seu futuro, cara? Tenta se imaginar daqui a, sei lá, eu tenho 47, né? Então, tenta se imaginar com a minha idade, né? Onde você acha onde você quer estar? O que você quer estar fazendo? Legal. O intuito da Outliers, né, do grupo de empresas da Outliers, é fazer com que a gente vire uma gigantesca empresa de educação, mas que vire uma empresa de educação sobre vendas, né? Para que a gente estruture, para que a gente faça as empresas, por exemplo, de varejo que estão passando por essa crise gigante não precisem passar porque estejam preparadas para isso. Porque o vendedor que está lá dentro possa sair lá fora e consiga resolver aquele problema. Uhum. Então, macro, assim como empresa, esse é nosso intuito. Né? Gerar uma empresa de educação onde a gente consiga ensinar sobre vendas e não só o Bruno ensine, mas que o meu time também consiga ajudar. Ou seja, além da venda direta, você quer ensinar outras empresas e outras pessoas a fazerem isso também. Exatamente. Principalmente porque, assim, eu me gabo muito do meu time, sabe? E, assim, se a gente for para uma ótica que vai falir ali, pegar todos os óculos que tá lá dentro, a gente vai conseguir vender e fazer com que ela não entre em falência. Então, esse é o nosso intuito, é fazer essa educação de vendas nas empresas para que elas não passem mais por essas crises que elas costumam passar, principalmente agora que está acontecendo no varejo. Bruno, pessoa física, é assim, mudou muita coisa agora para mim, né? O jogo totalmente virou, faz um ano e alguma coisa que a Outliers existe, foi março do ano passado, mudou todo o conceito que eu tinha de vida, né? Principalmente agora que tem 60 famílias que dependem de mim. Não é mole não, cara. Essa responsabilidade foi gigantesca pra gente agregar isso na cabeça, mas o Bruno quer trabalhar a saúde mental nas pessoas, sabe? Eu acabei de ter um filho, meu filho tem 2 meses só. Parabéns, Bernardo, cara, obrigado. Parabéns, que legal. Então, assim, Cai uma ficha também, muito, né? É mais ou menos. Às vezes eu chego em casa e falo, cara, é meu esse vídeo? Mas assim, trabalhar a saúde mental na cabeça dessas pessoas. Assim, eu não vim de... As minhas empresas, as minhas conquistas, infelizmente, eu não vim de uma família bem estruturada financeiramente. Vim de uma família super humilde. Sou do Glicério, cresci no Glicério, que não é um bairro que é referência, infelizmente, em muita coisa. Precisa de muita coisa ali. Mas assim, o Bruno, ele sempre quis trabalhar a saúde mental nas pessoas, sabe? Eu sempre aprendi muito pelo erro, e eu não acho que as pessoas precisam cometer tantos erros para aprender muita coisa. Porque assim, se a gente conseguir compartilhar mais informação de forma saudável, tem um negócio chamado obesidade mental aí, que tem muita informação em internet, muita informação em muito lugar. Adorei esse teu. Sabe? Muita informação em muito lugar que as pessoas estão agregando muito. Tem muito cara de 18 anos que quer ficar rico da noite pro dia, que quer isso da noite pro dia, que quer... Tá todo mundo ficando depressivo demais. Então, o meu intuito como pessoa física é tirar essa parte, assim, de saúde mental, colocar aqui, tirar do chão, colocar aqui em cima, para que as pessoas pensem antes nisso, para depois pensar em dinheiro, pensar em negócio, e assim a gente consegue estruturar as coisas, sabe? Tem todo um pilar antes de você ser empresário, antes de você ser pai, antes de você ser muita coisa que eu tive que passar, e eu não quero que as outras pessoas precisem passar por todos esses problemas.
A gente hoje em dia fala muito sobre o empreendedor tem que passar por muita coisa para ser empreendedor. E não necessariamente. Tem certas coisas que a gente consegue evitar. Se você compartilhar o conhecimento, você consegue fazer com que ele não vá por aquele caminho, né? Exatamente, exatamente. E assim, é legal a gente ter essas oportunidades de vir aqui, conversar contigo, passar essa mensagem para o próximo, porque assim, tem muita gente também tentando vender qualquer conteúdo, né? E nem todo conteúdo tem que ser vendido. Algo sobre saúde mental tem que ser compartilhado. Compartilhado. Sabe? Então essa é a ideia, fazer uma rede de compartilhamento assim, sobre informações positivas para que a gente consiga entregar informações que agreguem, que o cara consiga acordar bem, que o cara consiga dormir bem e que o cara consiga durante o dia passar o seu dia bem, entendendo que tudo vai vir no tempo certo. Tudo vai vir no tempo certo. Esse seu desejo, ele está relacionado à empresa de suplementos? Também. Você conectou? Por que você escolheu uma empresa de suplemento? Também. Como é que foi esse... Imagino que um pouco por isso, mas que outras coisas te... Porque é um segmento bem diferente, né? Bem específico, né? Assim, todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito elétrico. Quando eu era captador, por exemplo, eu ia viajar com os meninos 5 da manhã. Eu acordo todos os dias 5 da manhã lá, igual um maluco. Eu acordo feliz, acordo alegre, acordo muito agitado. E as pessoas me questionam como que eu faço isso. Então eu tava conversando com uma pessoa, amiga da minha administrativa, se não me engano, que veio me questionar como eu era tão alegre assim pela manhã. Eu não sei se foi ela, sou uma recepcionista no prédio lá da GoWork, que é onde eu tenho meu escritório. Como é que você acorda tão assim, sabe? Eu tava falando no telefone com meu sócio, animadaço, e eu falei assim, é de mim já, sabe? Aí ela falou assim, o que você toma? Aí eu falei, nada. Ela, meu Deus, já ia pedir indicação. Eu falei, subi no escritório, fui ao toalete, voltei. Quando eu pensei, falei, cara, e se eu tomasse alguma coisa? Se eu vendesse o que eu tomasse? Faz sentido. Se isso realmente ajudasse as pessoas, se ela tá me pedindo ajuda é porque ela precisa. E aí foi assim, no dia seguinte a gente já estava em contato com a fábrica para fabricar o suplemento. Então foi bem assim, bem rápido. Caraca, ou seja, de uma curiosidade, de uma casualidade, veio o insight de ter a empresa. Exatamente. Cara, exatamente. Que legal. Bruno, o que você pode trazer? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para os empreendedores, para os executivos também, mas sim, os empreendedores eu acho que sentem mais na pele sobre barreiras que foram necessárias serem superadas durante o caminho, né? Porque eu acho que isso, como você acabou de dizer muito bem, isso é um aprendizado na prática que a gente pode estar ajudando outras pessoas a não passarem por isso, né? O que você já enfrentou de barreira profissional, seja como empresário, seja como funcionário, enfim, que você teve que se superar, assim, né? Que você teve que se reinventar, teve que respirar fundo para poder continuar? Cara, a primeira coisa foi quando eu era moleque, tava no meu ensino fundamental. Isso é uma história que eu nunca contei pra ninguém, tá? Então é a primeira vez que eu tô contando aqui. Só quem vai saber é minha mãe disso. Isso era legal. A gente morava numa rua chamada Lava Pés. E aí, quando eu cheguei em casa um dia, minha mãe tava chorando muito. Eu queria saber o que estava acontecendo. E eu já tinha os meus 2 irmãos. Hoje eu tenho 4 irmãos, né? Então a gente é grandinho aí. Família grande. Família grande. Deve ser legal no Natal, né? Sim. E aí eu cheguei em casa, minha mãe tava chorando bastante. Eu queria saber o porquê que ela tava chorando. Ela não quis falar. Depois eu ouvi ela falando com a minha tia, que é vizinha da minha mãe até hoje, que ela não tinha dinheiro para comprar pão para os meus irmãos. Ou ela comprava pão para mim, ou ela comprava pão para os meus irmãos. Então isso foi um impacto muito grande na minha vida, onde eu comecei a querer ajudar ela de alguma forma. E eu não conseguia, porque eu era criança. Então eu comecei a pegar os carrinhos da Hot Wheels dos meus amigos e pintar com os esmaltes dela e cobrar R$2 por cima disso para tentar trazer um dinheiro para casa. Infelizmente não deu certo, mas era uma iniciativa. E foi daí que eu comecei a entender que ou eu começava a tomar uma atitude para as coisas mudarem, né? Ou eu não conseguiria trazer nada de ajuda para minha mãe. Então essa foi a primeira grande barreira. Geralmente, todo grande empreendedor, assim, se você for ver, tem uma história dessas por trás, tem uma história incrível por trás, mas acho que a principal barreira hoje é a gente ter acesso à informação para a gente não passar por esse tipo de situação e para a gente conseguir dar o sustento para os filhos, sabe? Pros filhos. Você tinha quantos anos nessa época? Acho que tinha 8, 9. 8, 9. Ou você já começou a entender a vida desculpe, e já sabia que precisava ajudar ali a sua mãe, né? Cara? Exatamente. Segundo, é que, assim, tributariamente falando, a gente não vive num país onde facilita muita coisa. Então, o acesso a recurso é diferente. Então, a segunda parte foi muito difícil conseguir dinheiro para abrir as empresas, né? Principalmente a Outliers. Então, ninguém sabe disso também, eu vou contar agora. A gente abriu a Outliers com 2 cartões de crédito, sabe? Caraca. Então, foi com 2 cartões de crédito.
que a gente tinha, eu e meu sócio, a gente conseguiu abrir elas, conseguiu manter elas ali. Então, assim, até ano passado, então não sou um empresário distante dos meus como meu time comercial, do meu time administrativo e financeiro. Eu sou bem presente porque até ano passado eu estava indo pra rua com eles também. Então não faz muito tempo que eu parei de ir. Até ano passado eu estava indo lá com eles na rua. E assim, foi um acordo que a gente apertou as mãos. Então a segunda grande barreira é você achar alguém que realmente te apoie para isso. Então quem acha que abrir sociedade é ruim, muito pelo contrário. Tá? Ache uma rede de apoio, porque ambiente é uma das coisas principais para você conseguir construir uma empresa. Então, se você está num ambiente errado, independente se seja família, independente do que seja, se você não está num ambiente onde te proporcione aquilo para você continuar empreendendo, sai dali, cara, se isola, vai procurar um ambiente diferente, procura pessoas que estão um pouquinho acima da produção sua, sai daquele ali, sai daquela teia de aranha ali e isso é uma das coisas mais importantes, assim, para o mundo do empreendedorismo, porque, assim, você vai mais trabalhar no emocional do que no financeiro, porque vai ter vezes que você vai ganhar tanto dinheiro que você não vai ver, mas tem vezes que você não tem dinheiro nenhum e contanto que você esteja numa rede de apoio ali, onde as 5 pessoas que estejam ao seu redor te proporcionam conhecimento, você não vai nem lembrar disso. Então, essa é a segunda maior barreira que você tem que fazer. Como a parte financeira ela é muito importante, trabalha muito com o emocional, você tem que procurar uma rede de apoio para conseguir isso, seja um sócio, seja uma rede que você consiga agregar conhecimento. Um mentor, né? Exatamente. Alguém que você possa buscar um conhecimento, um conselho, desabafar, trocar uma ideia, né? Tem que ter alguém, né? E conseguir te apoiar. A minha esposa, a Júlia, quando eu pensei em abrir a empresa, ela não me perguntou o porquê ou para quê, ela só falou, tá bom, abre, eu te ajudo. Isso foi muito importante para mim quando eu fui abrir. Porque se ela fizesse um questionamento com o emocional frágil que eu estava ali, eu tinha desistido. Ou seja, ela te apoiou aí pra frente. Exatamente. Então, assim, é procurar uma rede de apoio, é procurar pessoas que consigam te agregar informações. E se eu tô fazendo bem as contas aqui, ela tava grávida. Não, ainda não. Ainda tá. Não. Foi um pouquinho depois. Então, o desafio, acho que foi um gás gigantesco, assim. Quando a gente descobriu que ela estava grávida, eu falei, cara, eu preciso trabalhar o dobro do que eu trabalho com o meu filho. Então, assim, e a ficha só foi cair quando ele nasceu mesmo. E às vezes ainda não cai. E assim, de ponto final, essa parte de sociedade é super importante. É achar pessoas que te agregam nessa rede em geral. Uma decisão que o meu sócio tomou foi, cara, se tudo acabasse, se tudo fechasse, a gente voltaria pra rua só e você construiria tudo de novo? Um respondeu sim pro outro, então isso foi super importante pra gente falar. Então agora sim a gente pede pro... Vocês já eram amigos de outros... Sim, tá. Sim, na primeira agência que a gente passou, a gente ia abordar os outros na rua junto. Então quando tinha uma dificuldade, o dia tá ruim, não consegui nenhuma venda, nem eu. A gente se ligava e falava, onde você tá? A gente se encontrava na Paulista e trabalhava até 8, 9, 10 horas da noite pra conseguir produzir ali no dia e não voltar pra casa sem nada. Então era mais ou menos isso. Ou seja, lá de trás vocês já começaram a criar essa aliança, essa parceria que hoje vocês têm. Exatamente. Que legal, que bonito, cara. Bruno, eu queria te agradecer imensamente por você ter vindo aqui. Adorei escutar a tua história. Parabéns pelo trabalho que você faz. Como eu te disse, eu conhecia superficialmente a Outliers e eu acho que iniciativas como essa é que fazem a barra mexer, que fazem o país mudar, que fazem as coisas evoluírem. Então, cara, você está de parabéns. Super obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todo mundo aqui que está aqui assistindo aí pela oportunidade de conseguir compartilhar não só a história da Outliers, da minha empresa, da minha vida. E é isso. É importante que a gente consiga compartilhar cada vez mais para a gente dar mais oportunidade, para a gente ajudar mais pessoas e para que todo mundo durma de consciência limpa lá, que isso é muito legal, ajudando as pessoas. É isso aí. Brunão, obrigado de coração. XPXT está sempre à sua disposição aqui, cara. Outliers também. Obrigado. Uau, pessoal, que história, hein? Que história. É um tipo de empreendedorismo que eu não sei para vocês, mas para mim completamente diferente do que eu conhecia, né? E eu não sabia dessa questão da venda direta, como ela era feita. Então acho que foi aqui uma aula que o Bruno deu pra gente. Eu vou deixar aqui, ó, o endereço do Bruno no Instagram. Ele é bastante ativo lá, posta bastante conteúdo e tal. Sigam ele porque ele tá sempre dando dicas ali. Fiquem bem e até o próximo episódio.